Olá, meus irmãos, amigos que estão participando comigo, com todos nós, no YouTube, a graça e a paz. Tenho certeza que você passou um Natal de Jesus, um Natal profícuo, feliz, na presença do Todo-Poderoso. Graças a Deus, estamos chegando à conclusão deste ciclo, deste trimestre, o quarto trimestre deste ano de 2018, e hoje a última lição, a lição de número 13, que está versando a igreja e a missiologia. A missão é uma das coisas principais que a igreja tem a fazer. No entanto, o objetivo, a função da igreja é adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Portanto, a igreja e a missiologia é o estudo da missão, e a igreja é aquela tirada do mundo para fora, eclésia. O tema central hoje está em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Palavras do nosso mestre maior ao dar esse imperativo. Não é um pedido, é uma ordem. Ide, vá por todo o mundo, o que não é fácil, em virtude da imensidão deste planeta e regiões de difícil acesso. No entanto, o Criador de todas as coisas tem nos ajudado muito com o desenvolvimento da tecnologia. O Vivendo em Cristo eu coloquei assim: a principal missão da igreja aqui na Terra é anunciar o seu Evangelho. Pois é, quem não está cumprindo com esse mandado de anunciar o Evangelho, não está cumprindo com a ordem do Senhor. E eu escuto muita gente dizendo: isso é trabalho do presbítero, do evangelista? Não. Quando Jesus disse aos discípulos, ide, não disse só para evangelista, para diácono ou para os apóstolos, que é enviado, mas a todos que precisam anunciar este evangelho. Como sempre, nós a seguir temos a leitura diária, onde você vai se alimentando durante a semana. Somente lembrando aos nossos amigos e participantes aqui do YouTube que no Face tem essa lição escrita, que você pode copiar e passar para outro lugar, para ir acompanhando no decorrer da nossa leitura e comentário. Esta lição tem dois textos básicos. É Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, e Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 14 a 17, que diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aos Filipenses, capítulo 4, versículo 14, diz: Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas,
mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Palavras de Paulo. Meus irmãos, esse texto só dá muito o que se comentar. É-me dado todo o poder. Jesus já estava no final do seu ministério. Aí vem a pergunta, ele não tinha ainda todo o poder? Depois de ter ressuscitado Lázaro, ter ressuscitado a filha da viúva de Naim, acalmado a tempestade, curado leprosos, mas ele dá esta recomendação, ou melhor, esta ordem: ide, ensinai a todas as nações. O mundo está vivendo um verdadeiro caos. A fome, a corrupção, os escândalos, as catástrofes naturais estão em todo o planeta Terra. Isto porque o mundo jaz no maligno. E o maligno faz tudo isso e mais alguma coisa. Estou lembrado no caso de Jó, como ele acabou com tudo que Jó tinha. Você vai dizer, não, mas Deus permitiu, ele permitiu. Porque ele, o inimigo, está sob as ordens, sob o domínio do Criador. E ele permite para testar a nossa fé. Primeira carta de João 5:19. Tudo nos mostrando que a vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja está cada vez mais próxima. E muitos crentes não estão acreditando nisso, deixando de pregar o Evangelho. Olha, repetindo as palavras do apóstolo do amor, o mundo jaz no maligno. Então não é de estranhar tanta frieza espiritual, não é de estranhar tantos arranjos que se fazem hoje nas igrejas com o objetivo de querer fazer a igreja crescer, fazer a obra crescer, encher a igreja, o salão. Isso aí é assunto para outro estudo, porque não é da competência do homem fazer a obra crescer. No primeiro item, eu coloco a necessidade da missão transcultural. A missão em todo mundo é um imperativo do Senhor, como eu já falei. Devemos usar da globalização com toda a sua tecnologia para pregar o Evangelho dentro da nação e fora da nação. Muitas vezes algumas igrejas, alguns ministérios consideram que a missão nacional é um sistema de evangelismo e considera a missão somente a transcultural. A verdade é que a igreja, que quando cresce e mais cresce, se não se dedicar a um tipo de missão cultural ou transcultural, as pesquisas estão aí mostrando que ela implode. Aí muita gente fica admirada, olha, a igreja de tal lugar dividiu, o pastor A ou B saiu com um grupo, isso e aquilo, porque não estavam fazendo a missão como o Senhor mandou. O mundo foi criado por Deus, como está em João 1:10, e ele o ama, em João 3:16. Cristo veio salvar todo o mundo, não somente um grupo, João 4:42, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Lucas 10:2 diz, e disse, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ora, irmão, o campo é o mundo. Isso é ponto pacífico e é bíblico. Mas quantos lugares aqui do nosso Brasil não tem obreiros suficientes? Não tem homens dispostos a fazer este ide. Mas se você for nos grandes centros, as chamadas grandes igrejas,
você vai ver um púlpito grande com um grande grupo de obreiros esperando uma oportunidade para pregar. Quando alguns pregam 2 vezes ao ano, dá glória a Deus porque teve oportunidade. Enquanto em outros lugares, outros rincões do nosso Brasil, estão ali almas sedentas deste alimento, desta palavra. Só uma reflexão, nem precisa responder. Você faria missões em um país muçulmano, colocando a tua vida em risco? Porque os muçulmanos não é exatamente o Corão que mande, mas dentro da religião do Islã tem vários grupos radicais que eles provocam, eles fazem verdadeiros absurdos, e com o cidadão chamado cristão, eles matam a fio de faca, de punhal, de facão, quando não dão alguns tiros que acaba logo com o cidadão. É muito difícil pregar o evangelho naquela região. O segundo tópico está uma perspectiva missionária. Os obreiros que saem pregando a palavra, um dia seus frutos virão. Está em Salmos 126, 5 e 6, que diz o seguinte: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então não é fácil semear, não é fácil sair fazendo missões. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sair para semear a palavra nem sempre é bem recebido na cidade, nem sempre o objetivo é alcançado de imediato, mas que é preciso pregar a tempo e fora de tempo. Como eu disse, no mundo muçulmano corre-se o risco de vida, mas é um preço que a igreja tem que pagar. É um preço que Jesus deixou aí mandando. Ele sabia, claro, que viria essa religião chamada islamismo, mas deixou a ordem de ir por todo o mundo pregar o evangelho. Se ele aceita, muito bem. Se não aceita, fizemos a nossa parte. Volta a questão: a preço de sangue? Pode ser, porque Jesus derramou todo o seu sangue para nos salvar. No terceiro tópico, tem um missionário deve ser bem preparado. A missão, o preparo para um missionário é muito importante. Não é somente na emoção. Pegou o dinheiro, um ônibus, um avião e vai. Não. Ele tem que estar preparado. O que não falta hoje o título dessa lição diz: a missiologia. Ele estudar como fazer missões, como alcançar esse objetivo. É claro que ele tem que sair ao campo, se aventurando pela fé a um propósito. Por isso ele tem que estar bem preparado espiritualmente. Isso é muito importante. De repente encontra um endemoniado, encontra uma pessoa muito doente, e ele sai pregando o evangelho e prega que Jesus cura, que expulsa demônio, e vamos ver agora na prática. Aí ele precisa estar preparado espiritualmente, mas ele precisa também estar preparado psicologicamente para enfrentar um campo que ele não conhece, situações que ele deverá enfrentar, situações adversas,
muito conflitante, possivelmente pregando sem ser ouvido, repreendendo doença, inimigos, sem acontecer, e ele não deve se decepcionar. Ele precisa se manter firme, ele precisa conhecer, estudar os costumes. Imagine você indo pregar para os índios, que têm seus deuses, seus costumes religiosos. É preciso que o obreiro tenha muita cautela, estudar cada situação de forma psicológica e espiritual, procurando se apresentar como um obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, porque a missão de ganhar almas é de todos os crentes, não somente do evangelista, de um pregador, mas todos. E o missionário, ele precisa conhecer a situação, respeitando inclusive a religiosidade, a espiritualidade daqueles para onde ele está indo, para que não haja um confronto humano, um confronto radical das partes. O obreiro, ele precisa estar preparado para fazer missões. Se ele vai para uma tribo, é bom que ele conheça o sistema, um pouco do seu idioma, a sua cultura, a sua alimentação e os deuses que eles cultuam, para ele chegar e fazer um bom trabalho. Isso ele vai conseguir estudando. Não é só dizer eu vou e sair. Fazer missão transcultural, e muitas vezes repito, cultural, repetindo, aqui no Amazonas e outras regiões onde tem tribos indígenas que muitas vezes não querem aceitar outro tipo de religião. É complicado, é difícil, e tem outros problemas apresentados, como missionários que foram fazer missões entre os índios, levando doenças do branco para os indígenas. Aí a FUNAI e outros órgãos batem de frente, faz uma porção de bloqueio ao evangelismo. Tudo isso é muito complicado. Só o Senhor pode resolver toda essa problemática. O quarto tópico fala sobre o provedor. Sabemos que Jeová Jiré, que é o nosso sumo pastor, estará no controle da vida e no ministério de cada obreiro, de sua família. É o Salmo 23. Ele tem que sair contando que a ajuda da igreja que está o enviando vai dar a sustentação. Mas isso pode ocorrer um atraso nas finanças, na ajuda financeira. E como ele vai viver lá? Comer o que aparecer. Se a tribo dele, onde ele está, se a região onde ele está, é normal comer lagarto, lagarto coma com eles. Se eles gostam de comer um macaco, coma macaco com eles. Se eles querem outra coisa, faça. Mas tem que alcançar, conquistar o povo que está sendo visitado com muita cautela, amor e cuidado, porque Jeová Jiré estará contigo. Não vai deixar você passar necessidades desnecessárias a ponto de que você não aguente. Quando o apóstolo Paulo usou a expressão que é tão pregada, tão falada por quase todos os crentes, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele já tinha passado fome, tinha passado nudez, ele tinha sido expulso de algumas cidades, ele tinha fugido de algumas cidades, mas também chegou em lugar que foi recebido como um rei, como uma pessoa
de alto nível, muita fartura, muita recepção e honraria. Por isso ele diz: eu já passei por tudo isso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você quer usar deste versículo, deve também passar por essas dificuldades sem murmurar. Não necessariamente que tenha que passar, mas se vier, não reclame, porque você está fazendo a ordem que o Senhor mandou. A contribuição também, ela veio na pessoa de Barnabé, está no capítulo 4, versículo 36 e 37, do único livro histórico do Novo Testamento que você sabe, é Atos dos Apóstolos, que diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Pois é, ele não ficou com o dinheiro. Observe que não está se tratando aqui de um dízimo. Ele vendeu uma propriedade, não sabemos de quanto, mas tudo que ele recebeu como pagamento, entregou aos apóstolos, porque eles tinham tudo em comum, eles dividiam entre si, o que é chamado no grego de koinonia, comunhão, uns com os outros. A obra crescia. Bonito a gente falando assim, mas foi exatamente neste período que uns crentes, abraçam, espertalhões, fecha aspas, pararam de trabalhar. Ora, Pedro, João, dão tudo que eu preciso, por que eu vou trabalhar? Aí começou aquela se encostando na igreja, querendo só receber missão, evangelismo, que era preciso fazer, eles não faziam. O obreiro que tem uma dedicação à obra precisa ser assistido pela igreja. O obreiro, todo obreiro é digno do seu trabalho, precisa receber a recompensa. Não significa que tem que ser uma coisa absurda, um salário muito acima da renda per capita do seu pastorado, da sua membresia, mas uma coisa compatível com outra, e pode ter certeza que será uma bênção para cada um. Meu irmão, minha irmã, se você não pode ir ao campo missionário, então ore, contribua, ajude aqueles a quem Deus enviou. O trabalho missionário deve começar em nossa Jerusalém, a nossa região, para depois tentar alcançar outras regiões e outros povos. Vamos começar a fazer missão dentro da nossa casa, levar cada parente, filho, filha, cunhado, tia, sobrinho, todos para a igreja. É uma missão difícil. Depois veio outra missão muito difícil, vizinho. Se você não dá exemplo de crente, nem tente. Não convide, porque eu já ouvi dizer, ser crente igual ao seu fulano, desse jeito só no inferno. E é verdade, o camarada não é crente, só tem nome, rótulo de crente, só no inferno que é crente, porque nos céus não tem crente que provoque escândalo, que tem uma vida abusiva, uma vida que não corresponde com aquilo que a Bíblia ensina. Quero fazer a peroração dizendo: o ide do Senhor continua a ecoar. Quem se habilita como fez o profeta? Envia-me a mim, Isaías. A quem enviarei? Perguntou o Senhor. O profeta disse, levantou a mão: envia-me a mim. Ele queria fazer missões. Isaías, profeta messiânico, considerado profeta
um dos profetas maiores. A missão não é somente festa e conhecer outros lugares. Isto faz parte, mas o maior tempo deve ser dedicado ao trabalho, pregando o Evangelho, orando para o Senhor curar a enfermidade. A igreja primitiva e apostólica muito cresceu, porque pregava-se a palavra e se demonstrava nos atos, nas ações. O Senhor cura. O cidadão levava um leproso e o Senhor curava. O Senhor ressuscita mortos, trazia um defunto e o Senhor ressuscitava. O Senhor expulsa demônio, levava endemoniado e o Senhor agia, expulsava. E hoje, como está? O Senhor é o mesmo. Alguma coisa mudou. O Senhor não mudou. É o sistema religioso, é a liturgia, é o não tem problema, é o deixa para lá, vamos ver mais na frente, querer fazer esses arranjozinhos. A Bíblia diz uma coisa, a sociedade diz outra, e o responsável pela obra, olha, não vamos ser tão radical, vamos ter paciência. Paciência, tolerância é uma coisa, e deixar o inimigo fazer o que quer dentro da igreja. Meu irmão, leia as cartas no Apocalipse, as 7 igrejas. Ao anjo da igreja escreve: assim diz o Senhor. Eu digo a você, baseado nas Escrituras, o Senhor hoje está exigindo uma maior vigilância da parte da liderança daqueles que estão na frente da obra, porque o pastor da igreja é aquele que cuida, tem o dever de cuidar da alma, da alimentação das ovelhas. Se ele vai obedecer ou não, isso é outra coisa, mas a palavra tem que ser dita, porque uma das funções do profeta é denunciar pecado, dizer o que está errado e também avisar quando está vindo a bênção, a bonança. A segunda parte é muito usada hoje. A primeira parte de denunciar pecado, de mostrar o erro da sociedade, muitas vezes até de alguns que estão dentro da igreja, quase não acontece porque é antiético, porque não está politicamente correto. Que o Senhor tenha mais e mais misericórdia de nós, que possamos nós trabalharmos enquanto é dia, porque a noite está chegando. Que você tenha participado conosco, compartilhando, ou seja, mandando esta mensagem para outros, que este ano próximo, 2019, conto com você. Se você não se inscreveu, se inscreva, continue divulgando a obra do Senhor, seja um evangelista online, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Que o Senhor Deus continue nos abençoando. Desde já agradeço a sua participação, desejando um feliz ano novo, que todos tenhamos um ano 2019 cheio de bênçãos, conscientes sim de que com 2019 virão doenças, problemas, dificuldades, tribulações. Vamos nos preparar para tudo isso, porque conosco está aquele que é maior, aquele que tem a solução do problema, aquele que cura as nossas enfermidades, aqueles que nos fortalece nos momentos que estamos fracos. Que o Senhor Deus dê um feliz ano novo a você e a toda a tua família. Até a próxima. Amém.